Você já se sentiu completamente impotente, como se o mundo inteiro estivesse contra você? Já sentiu que, por mais que tentasse, estava presa em uma prisão sem muros? Eu vivi isso. Esta é a minha história. Uma história de dor, luta e superação. Se você está passando por algo semelhante, ou se conhece alguém que precisa ouvir essa história, fique comigo até o final. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Juntos, podemos espalhar a mensagem de que, não importa o quanto a vida nos derrube, sempre há uma chance de recomeçar. Sabe aquela dor que é tão forte que parece entrar pelos poros e virar parte do seu sangue? Eu vivi com ela por 7 anos inteiros. Uma dor que começava nas costas, subia pela espinha e se alojava na minha garganta toda vez que ouvia a chave girar na porta às 6 da tarde. E junto com o som da chave, vinha o medo. Um medo que até hoje, aos 70 anos, me acorda suada, no meio da noite. Bom, eu sou Adriana dos Santos, ou Dona Dri, como sou conhecida aqui em Chapecó, Santa Catarina. A cidade é pequena, um lugar onde todo mundo conhece todo mundo, ou pelo menos acha que conhece. Eu sou aquela senhora da praça, a que faz os melhores doces da cidade, cocada, pé de moleque e quebra-queixo. Dizia-se por aí que meus doces eram tão bons que curavam até dor de barriga, mas a dor que eu carrego não é do tipo que se cura com açúcar. Antes de continuar minha história, preciso te dizer algo importante. Talvez você aí do outro lado da tela não tenha ideia do que eu passei. Talvez, por muito tempo, eu também não soubesse, até que alguém me fez enxergar a verdade. A verdade de que a minha dor não era culpa minha, de que a vergonha não era minha, e de que finalmente eu teria a chance de colocar um ponto final naquilo tudo. Mas não foi fácil chegar até aqui. Meu coração ainda treme quando lembro das noites de pesadelo que passava na Casa Amarela. E é essa casa, esse lugar, que vai ficar marcado para sempre na minha memória. Minha vida começou como a de qualquer outra criança. Nascida em 1953, na casa simples de cor amarela no bairro Jardim das Palmeiras, a única filha de seu Antônio e Dona Elza. Meu pai era fiscal na prefeitura de Chapecó e um homem de mãos firmes que todos respeitavam. Respeitavam, mas ninguém sabia quem ele era dentro de casa. Todos achavam que ele era o exemplo de homem e pai, aquele que ia à missa todo domingo e era conhecido por sua postura rígida. Ele falava alto, batia na mesa e todo mundo, inclusive minha mãe, fazia o que ele mandava. Ele era o rei da casa e a minha mãe, coitada, era apenas a sombra dele, obediente e silenciosa. Foi assim que cresci, vendo minha mãe ser submissa e achando que aquilo era o certo, o normal. A minha infância se desenrolava entre essas duas figuras, mas nada me preparou para o que aconteceria quando eu completasse 8 anos. Eu me lembro de cada detalhe daquele dia. Era o meu aniversário, e eu ganhei um vestido azul com bolinhas brancas e uma boneca de pano que minha mãe fez escondida. Eu estava tão feliz, não percebi nada de estranho no olhar do meu pai. Um olhar que, no começo, achei só cansado, mas depois eu saberia exatamente o que significava. Olhar de quem planeja algo. Naquela noite, minha mãe saiu para a vigília na igreja, como sempre fazia toda a primeira sexta-feira do mês. Eu fiquei sozinha com meu pai, e algo estava errado. Ele me chamou para ir até a cozinha. "Vem cá, Adriana, vem ajudar o pai", disse ele com a voz grossa, algo que sempre fazia quando queria que eu fizesse algum trabalho. Na cozinha, ele me fez lavar os pratos, mas estava tudo tão limpo. Eu disse que a minha mãe já tinha feito isso, mas ele não aceitou. "Está sujo, vai ter que fazer do jeito certo", ele gritou.
Eu, uma criança de 8 anos, tentei fazer o melhor, mas não consegui. Derramei água, deixei sabão na louça, não sequei direito. E então veio a primeira palavra que me rasgou por dentro. Você não presta pra nada. Eu tentei engolir o choro, mas não consegui. As palavras dele eram afiadas como lâminas. Uma inútil, ele continuava. Olha pra sua mãe. Ela não quis ter mais filhos por sua causa. Você não serve nem pra lavar uma louça. A dor nas palavras me atingiu mais do que qualquer tapa. Eu continuei, mas não fiz o suficiente. Ele me mandou tirar a roupa, e eu congelei. Não entendi, mas o medo me paralisou. Ele repetiu mais alto. Tira a roupa agora. Eu não sabia o que estava acontecendo, e as lágrimas começaram a cair. Mas ele não parou. Ele pegou a vassoura, não para me bater nas pernas, mas para fazer algo ainda pior. Eu estava tão apavorada que mal conseguia respirar. Eu tirei a roupa, ficando só de calcinha. Ele me empurrou contra a parede. As palavras eram mais insuportáveis que a dor. Ele dizia que eu merecia castigo, porque não servia para nada. Eu queria morrer ali mesmo, mas algo dentro de mim se recusou. Eu continuei resistindo, mesmo sem entender por que estava acontecendo tudo isso. Aquele dia marcou o fim da minha infância. Nos dias seguintes, ele continuou com as ameaças. E minha mãe, ela nunca percebeu nada. Ou melhor, ela escolheu não ver. Várias vezes percebia que ela observava, escondida em um cômodo, sem ter coragem de reagir contra tudo aquilo. Nunca disse uma palavra. Nunca me defendeu. Quando o que eu mais queria era que ela me protegesse, ela apenas fechava os olhos, como se nada estivesse acontecendo. Eu me sentia invisível. O abuso virou rotina. Quando minha mãe saía para a igreja ou para o trabalho, ele sempre encontrava uma desculpa. Não lavava a casa direito. Eu não tinha feito a lição. Ele vinha com a vassoura e me fazia sentir que eu era nada. Cada noite, cada dor, parecia durar uma eternidade. Eu me tornei a menina invisível na escola. Não falava com ninguém. Quando os professores perguntavam, eu sempre dizia que estava bem, mesmo que não estivesse. Como eu poderia contar a alguém? Como eu poderia explicar para eles que o homem que deveria me proteger estava me destruindo? Dona Lourdes era minha professora de história. Uma mulher baixinha com cabelo crespo e óculos grandes que sempre escorregavam pelo nariz. Ela era diferente de todas as outras professoras, sempre atenta, sempre com um olhar penetrante, que parecia entender tudo sem que eu precisasse falar. Eu mal sabia, mas ela já tinha reparado que algo estava errado comigo. Na escola, eu era uma sombra. Não falava com ninguém. Sentava no fundo da sala, sempre com as mangas compridas. Mesmo no calor, tentando esconder os hematomas, os machucados, Dona Lourdes percebeu. Eu podia ver que ela notava a diferença em mim, mas ao invés de me pressionar, ela simplesmente olhava com compaixão. Foi numa tarde após a aula que ela me chamou. Adriana, você está bem? Está acontecendo alguma coisa em casa? Perguntou ela, sua voz suave, mas cheia de uma sinceridade que me desarmou. Eu tentei, como sempre, dizer que estava bem. Respondi com um sorriso forçado, mas ela não se deixou enganar. Dona Lourdes ficou me observando por mais tempo do que o normal. Sua expressão mudou. Ela sabia. Ela sabia algo que eu mal podia acreditar. Antes que eu pudesse dar uma resposta, ela se aproximou e me deu uma última chance de falar. Se precisar conversar, estou aqui. Quero que saiba que você não está sozinha, ela disse, antes de me dar um leve toque no ombro. Aquelas palavras me atravessaram. Eu estava tão acostumada a carregar a dor sozinha,
a esconder tudo dentro de mim. Que alguém me estender a mão foi como se eu tivesse dado um passo para fora de um túnel escuro. A sensação de alívio e medo misturados foi avassaladora. Naquela noite, depois de mais uma sessão de abuso, eu não consegui mais ficar em silêncio. As palavras que Dona Lourdes me disse estavam ecoando na minha mente. Eu sabia que precisava contar, que aquele pesadelo não teria fim se eu ficasse calada. Então, na madrugada seguinte, quando o terror chegou mais uma vez com a chave girando na porta, eu me preparei para a maior decisão da minha vida. Eu sabia que estava escolhendo viver ou morrer. Não fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente. Aquele dia na escola foi diferente. Eu não consegui esperar até a última aula. No intervalo, fui até a sala de Dona Lourdes. A sala estava vazia, os outros alunos no pátio, e o som abafado da conversa deles chegava até a janela. Quando entrei, vi Dona Lourdes organizando seus livros, mas ela olhou para mim com um sorriso acolhedor. Adriana, o que aconteceu? Está tudo bem? Ela perguntou sem perceber o turbilhão de emoções que estava se formando dentro de mim. Eu respirei fundo. Minhas mãos tremiam, mas com um esforço imenso, as palavras começaram a sair. Não está bem, Dona Lourdes. Não está nada bem. Eu falei tudo de uma vez. Falei da vassoura, do medo constante, dos abusos, do silêncio de minha mãe. Falei de tudo. E quando terminei, senti que finalmente tinha colocado o peso do mundo para fora de mim. Dona Lourdes não disse nada no começo. Ela ficou apenas me olhando com os olhos marejados. Eu acredito em você, Adriana. Ela disse finalmente, com uma voz firme, mas suave. E vamos dar um jeito nisso. Agora você tem alguém que vai te ajudar. Naquele momento, eu senti que algo em mim mudou. A dor, o medo, a vergonha estavam ali. Mas agora eu sabia que não estava mais sozinha. Alguém acreditava em mim. Dona Lourdes me fez prometer uma coisa, que não voltaria para casa naquela noite. Ela disse que tinha uma maneira de nos proteger, de parar com tudo isso. Eu não sabia como, mas eu confiava nela. Naquela noite, eu não voltei para a Casa Amarela. Dona Lourdes me levou até um lugar seguro, onde me deram comida e um lugar para dormir. Foi a primeira vez em anos que consegui fechar os olhos, sem medo de que ele estivesse na porta, esperando por mim. Nos dias seguintes, Dona Lourdes me ajudou a reunir as provas. Fotos dos hematomas, das marcas no meu corpo, das cicatrizes invisíveis que só quem passava pelo que eu passei poderia entender. Ela procurou um advogado, um homem de coragem, que se importava mais com a verdade do que com a aparência das coisas. Ele me disse que seria difícil, que a situação com meu pai e minha mãe não seria fácil de provar, mas que, se conseguíssemos reunir todas as provas, poderíamos finalmente quebrar a prisão que me mantinha refém. Havia uma voz dentro de mim que gritava: "Não tenho mais escolha!" O medo ainda estava lá, mas a esperança que Dona Lourdes me deu era maior. Cada dia, cada passo, me aproximava mais da liberdade. Sabia que não seria fácil, mas estava disposta a lutar. Finalmente chegou o dia da minha denúncia oficial. Eu estava nervosa, com medo de tudo, de como as pessoas iriam reagir. Mas, quando entrei na sala de audiência, olhei para Dona Lourdes, que estava ali comigo, e eu soube que nada mais poderia me deter. A audiência foi tensa. Meu pai e minha mãe estavam lá, tentando parecer normais, como se fossem as vítimas, como se eu fosse a louca, a que estava inventando tudo. Mas eu sabia que tinha provas, que a verdade estava do meu lado. Foi o advogado que me fez a pergunta, decisiva. "Adriana, você está pronta para falar a verdade?" Eu respirei fundo e olhei para ele.
depois para Dona Lourdes. Algo se acendeu dentro de mim. A dor, o medo, tudo o que eu carreguei por tanto tempo se transformou em força. Levantei a cabeça e olhei para os olhos do meu pai, que parecia fuzilar-me com o olhar. Sim, eu disse. Estou pronta. E então, sem hesitar, eu falei. Falei tudo. As palavras saíram como um rio desaguando, rápidas, fortes, implacáveis. Eu disse o que ele havia feito, o que minha mãe tinha ignorado, o que me atormentou por anos. Eu não sabia como, mas naquele momento, senti que o peso da mentira estava se desmoronando. Meu pai não pôde mais esconder o que fez. Ele olhou para mim com raiva, mas também com um medo que eu nunca havia visto. Ele sabia que havia chegado a hora de pagar. O tribunal foi implacável. Meu pai foi condenado a 20 anos de prisão. Minha mãe, por sua omissão, foi condenada a 10. A justiça finalmente havia sido feita. Eu não sabia o que sentir. Estava aliviada, mas também sentia um vazio. Não foi uma vitória fácil. Não foi uma vitória sem dor. Mas, ao olhar para Dona Lourdes, que me acompanhou em cada passo, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu finalmente tinha a minha liberdade. Os dias após a sentença foram uma mistura de emoções. A justiça, tão difícil de alcançar, foi finalmente feita. Eu não sabia como lidar com a sensação de alívio, de finalmente não ter que olhar por cima do ombro, de não ter que viver com o medo constante de que a qualquer momento a chave viraria na porta da Casa Amarela. No entanto, a realidade era difícil de processar. Eu sabia que não conseguiria apagar o que acontecera. Os anos de sofrimento, as marcas no corpo e na alma, não desapareciam com uma sentença. Não. A dor da perda da minha infância, de ter sido roubada do que deveria ser um período de sonhos e descobertas, ainda estava comigo. Mas eu estava em um lugar seguro agora. Quando minha mãe foi levada para cumprir sua pena, sem uma palavra de desculpas, sem sequer um olhar de arrependimento, algo dentro de mim morreu. Mas, ao mesmo tempo, algo mais nasceu. Eu sabia que nunca haveria da mesma maneira, que a dor que ela causou não seria facilmente superada. Mas, de alguma forma, a vida tinha me dado a chance de recomeçar. Dona Lourdes não foi apenas minha professora. Ela foi minha salvadora, minha heroína. Sempre que eu pensava no que havia acontecido, me lembrava dela. Com seu jeito silencioso de perceber as coisas, de não ser só uma professora, mas uma verdadeira guardiã de almas perdidas como a minha. Eu sabia que sem ela, eu provavelmente estaria presa naquela casa ainda, como tantas outras crianças que não têm alguém para acreditar nelas. Nos meses seguintes, minha vida começou a mudar. A casa onde eu morava com Dona Lourdes não era grande, mas era segura. Havia livros por todos os lados, um pequeno jardim e o cheiro de café fresco todas as manhãs. A ideia de ter uma vida normal parecia surreal a princípio, mas, aos poucos, fui me acostumando com as novas rotinas. Dona Lourdes me ajudou a matricular novamente na escola. Eu tinha 14 anos, mas era como se tivesse recomeçado a vida. A vergonha de ser a menina estranha da cidade ainda estava comigo. As fofocas começaram, logo depois que meu caso se espalhou. Algumas pessoas me olhavam com pena, outras com julgamento, mas nenhuma palavra ruim poderia abalar a reconstrução que estava acontecendo dentro de mim. O que ninguém sabia era que, além da dor, havia algo que começava a crescer em mim. A determinação. Eu queria mais do que sobreviver. Eu queria ajudar outras pessoas. Eu queria transformar minha dor em força, fazer o que Dona Lourdes fez por mim com outras pessoas. Com o tempo,
Dona Lourdes me incentivou a seguir um caminho que eu nunca imaginei. Ela sabia que eu tinha uma voz, que minha história poderia impactar as pessoas de uma maneira que ninguém esperava. E, como sempre, ela estava certa. Aos 17 anos, depois de muitos desafios, conquistas pequenas e grandes, decidi que queria ser advogada. Queria entender a justiça de uma forma mais profunda. Queria ser a voz das vítimas que não tinham ninguém para lutar por elas. Foi um sonho que cresceu dentro de mim, como uma chama que nunca mais se apagaria. Dona Lourdes me ajudou a me inscrever para o vestibular. Ela pagou o curso preparatório, torceu por mim e me ensinou que a justiça não era apenas um conceito abstrato, mas uma missão. Passei no vestibular para direito na cidade vizinha, e a partir daquele momento, o meu futuro começou a parecer mais claro. Minha vida na universidade foi repleta de desafios. Eu estava longe de barreiras, longe de Dona Lourdes e de tudo que me dava segurança. Eu não estava acostumada à liberdade, ao anonimato, ao movimento constante da cidade. Mas uma coisa estava clara. Eu não seria mais a menina de antes. Eu havia vencido o pior. Agora, estava pronta para o que fosse. Nos primeiros meses de faculdade foi difícil. Eu tinha medo das pessoas, da maneira como elas olhavam para mim, como se soubessem o que eu havia passado. Mas, com o tempo, fui aprendendo a lidar com esses olhares. Não eram todos os olhares que eram cruéis. Na verdade, muitos eram curiosos, mas outros eram solidários. Conheci amigos verdadeiros, que me acolheram como eu era. Uma coisa, no entanto, me incomodava: o silêncio sobre abusos em nossa sociedade. O quanto ainda estávamos longe de enfrentar esse tipo de crime de maneira verdadeira. Os monstros não estavam apenas no meu passado. Eles estavam, e ainda estão, em muitos lares, em muitos lugares escondidos atrás de portas trancadas. A desigualdade e o medo de denunciar ainda eram mais fortes que qualquer justiça. Quando me formei, aos 23 anos, comecei a trabalhar em um escritório de advocacia que defendia casos de abuso infantil. Eu sabia que esse seria meu caminho. E, ao longo dos anos, comecei a atuar diretamente em casos que me tocavam profundamente. Casos que de alguma maneira refletiam a minha própria história. Meu trabalho foi incansável. Eu via a dor de crianças, via as famílias que escondiam segredos horríveis. Mas, com o tempo, consegui ajudar muitas delas. As histórias de vítimas se transformaram em histórias de vitória, de superação. E isso foi minha motivação diária. Porque a minha vitória não foi só minha. Ela representava todas as outras pessoas que estavam caladas, que estavam vivendo o que eu vivi, mas sem ter a coragem de falar. Eu finalmente entendi o valor do que fiz. Ao me expor, ao denunciar, eu não só salvei minha própria vida, mas abri portas para que outras pessoas pudessem fazer o mesmo. E a sensação de que minha história estava ajudando outras crianças, outros adultos, não havia recompensa maior. Quando eu estava com 30 anos e já atuando como advogada, recebi uma visita inesperada. Era uma tarde nublada e silenciosa quando Dona Lourdes entrou pela porta da frente da minha casa. Eu sabia que aquele seria o encontro que mudaria tudo, mas não imaginava o impacto que teria. Ela vinha para me apoiar, para me ajudar a organizar o plano, para me mostrar que ainda havia esperança. Mas algo em seu olhar me dizia que havia mais. Algo que ela não estava me contando. Ela sentou-se na sala de estar, com os óculos na ponta, do nariz e o olhar firme, mas com uma suavidade que só ela tinha. A casa estava vazia, exceto por nós duas. O peso de todo o silêncio que nos cercava parecia impossível de ignorar. Era a calmaria antes da tempestade, e eu podia sentir que a tempestade estava se aproximando. Dona Lourdes falou sobre o que
ainda precisava ser feito para garantir minha segurança, sobre o advogado que estava prestes a entrar em contato, sobre os próximos passos da denúncia. Mas enquanto ela falava, eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a acontecer, algo que eu não estava pronta para enfrentar. Ela olhou para mim com um sorriso triste e, antes de sair, me abraçou com força. Eu sabia que ela estava me deixando preparada para o pior, mas não imaginei que a maior surpresa ainda estava por vir. Quando ela saiu pela porta da frente, a casa ficou novamente em silêncio. Mas, de repente, a chave virou na porta da entrada. O som agudo da fechadura foi o suficiente para me fazer gelar a espinha. Eu sabia que aquilo não era bom. Naquele momento, eu senti o chão desaparecer sob meus pés. O medo tomou conta de mim como nunca antes. O som da porta se abrindo foi seguido por um barulho que me fez congelar. A sombra de uma figura familiar apareceu na porta. Mas a pessoa que entrou não era quem eu esperava. Meu pai. Ele estava de volta depois de meses de prisão. O coração bateu forte no meu peito. Como isso era possível? Eu sabia que ele estava preso. Sabia que a justiça havia sido feita. Mas ali estava ele, na minha casa, com um sorriso frio e malicioso no rosto. Como ele havia saído? O que estava acontecendo? Antes que eu pudesse dizer uma palavra, a voz dele cortou o silêncio da casa. Você realmente achou que ia se livrar de mim, não é, Maria? O medo se transformou em pânico. Ele não estava sozinho. Atrás dele, havia 2 homens altos, com um olhar ameaçador. Não eram policiais, nem pessoas da justiça. Eram desconhecidos. Mas eu sabia instintivamente que estavam ali para garantir que ele ficasse livre para se vingar. Eu recuei instintivamente, meus olhos encontrando os deles. Eles sabiam de tudo. Como? Como ele conseguiu fazer isso? Não conseguia entender. A justiça parecia ter sido uma farsa. E antes que eu pudesse tomar qualquer atitude, ele fez um gesto com a mão, sinalizando para os 2 homens se aproximarem. Esses são os meus amigos, disse meu pai, com um sorriso sombrio. Nós temos contas a acertar, Maria. Os 2 homens se aproximaram de mim com passos largos. Eu estava presa, sem saída. Não havia ninguém que pudesse me ajudar ali. Não, naquele momento. Mas em meio ao pânico e à impotência, um pensamento cortante surgiu na minha mente. Talvez Dona Lourdes soubesse que isso poderia acontecer. Talvez ela tivesse nos alertado, mas não tivesse contado toda a minha verdade. E então, antes que qualquer coisa pudesse acontecer, uma nova figura apareceu na porta. Era Dona Lourdes. Ela não estava apenas me ajudando. Ela sabia o que estava acontecendo. Ela havia antecipado tudo. Com um olhar feroz e decidido, Dona Lourdes entrou na casa, seguida por 2 policiais e mais um advogado. Eles estavam ali, como se soubessem que mais cedo ou mais tarde, meu pai tentaria se vingar. Jeremias, ela disse com a voz firme. O jogo acabou. Não vamos mais permitir que você machuque ninguém. Sua liberdade termina aqui. A surpresa foi total. Em um instante, meu pai, que parecia ter o controle total da situação, estava sendo algemado pelos policiais. Eu ainda não entendia como ele havia saído da prisão, como havia retornado. Mas uma coisa era clara. Ele estava perdido. Você pensou que estava no controle, mas você nunca esteve. Disse Dona Lourdes com uma confiança que me fez respirar. Aliviada pela primeira vez em meses, foi quando eu soube a verdade. Dona Lourdes não era apenas uma professora. Ela estava muito mais envolvida do que eu imaginava. Ela sabia que meu pai, através de suas conexões e da sua influência, havia manipulado o sistema. Ela sabia que ele iria tentar escapar da justiça. E foi isso que a fez agir antes que ele fosse capaz de colocar o plano de vingança em movimento.
Com a ajuda do advogado, Dona Lourdes havia arrumado tudo. Provas adicionais, testemunhos e um plano de contingência para o caso dele tentar escapar. Mas o maior truque de todos foi o fato de ela ter mentido para ele, dizendo que ela estava apenas ali para me apoiar e ajudar na recuperação, enquanto, na verdade, ela já havia armado uma armadilha para ele. Meu pai, que havia acreditado que ainda tinha algum poder, foi finalmente preso, mas desta vez, sem chances de escapar. Ele não tinha mais como manipular ninguém, nem a mim, nem a justiça. O que parecia ser um final de vingança se transformou em uma verdadeira virada de jogo. Eu estava finalmente livre. E foi graças a Dona Lourdes que, mais do que nunca, se mostrou uma verdadeira heroína em minha vida. Ela não só me ajudou a denunciar a verdade, mas também me protegeu de uma ameaça que ainda estava bem viva. O poder da justiça, o poder da verdade, finalmente prevaleceram. E eu sabia, a partir daquele momento, que meu pesadelo estava definitivamente chegando ao fim. Hoje, enquanto reflito sobre tudo o que vivi, sei que minha jornada não acabou. A justiça não é apenas uma palavra escrita nos tribunais. Ela é feita de ações, de coragem, de verdade. Cada criança que encontrei em meu caminho, cada cliente que busquei ajudar, cada depoimento que dei, foi mais um passo para curar a mim mesma. As cicatrizes físicas desapareceram, mas as emocionais ficaram. E por mais que a vida tente apagar o que aconteceu, não há nada que possa impedir a transformação que aconteceu dentro de mim. Eu já não sou mais a Maria das Dores, que um dia temia a chave virar na porta. Agora sou uma mulher forte, que aprendeu a usar sua voz para mudar o destino, para enfrentar o medo e transformar dor em força. Este foi apenas o começo. Se minha história ajudou uma pessoa, uma criança a encontrar a coragem para sair do silêncio, então o propósito de minha vida foi cumprido. A luta pela justiça é contínua. E, enquanto houver alguém precisando de ajuda, enquanto houver uma criança que precise ser ouvida, minha voz nunca será silenciada. A Casa Amarela já ficou para trás, mas a minha missão de mudar a vida das pessoas nunca vai parar. Agora que você conhece a minha história, eu quero saber o que você faria no meu lugar. Como você enfrentaria os monstros do seu passado? Deixe um comentário aqui embaixo, compartilhe seus pensamentos e, se ainda não se inscreveu, aproveite para clicar no botão de inscrição. Cada comentário e cada inscrição nos ajuda a espalhar essa mensagem de esperança e coragem para mais pessoas. A sua voz importa e, juntos, podemos criar uma rede de apoio onde ninguém mais se sinta sozinho. Comente de qual cidade você está me assistindo. Ficarei feliz em saber que minha história percorra por toda na extensão. Não se esqueça de compartilhar essa história com quem precisa ouvir. A luta nunca acaba e, com a sua ajuda, podemos continuar a inspirar os outros a encontrar a sua própria liberdade. Se inscreva, comente e compartilhe, porque sua jornada começa agora. Um grande beijo da vovó Dona Dri.